gente nota, assim, é que há uma degradação progressiva e programada da cultura, né? E eu vou começar colocando alguns conceitos. Queria agradecer para a Verônica, que fez o layout da minha apresentação aí, que estava muito sofrível e ficou linda, assim. Ela colocou até um pedacinho de um alaúde ali nessa página. Pode passar o primeiro. Então, isso aí está na Bíblia, né? A gente tem... ao longo da história da humanidade, do mundo, a gente tem graus de organização progressivos. E é da nossa natureza imaginar que as coisas vão se organizando cada vez mais, se aperfeiçoando cada vez mais, mas me parece que não está sendo assim, né? Pelo menos nessa questão da cultura, né? Passa o próximo aí. Esse conceito de entropia é interessante, é a medida do grau de desordem de um sistema. E aí tem uma experiência muito simples, assim, vocês têm dois vidros lá, um com bolinhas vermelhas, outro com bolinhas amarelas, aí vocês pegam e colocam primeiro um, depois o outro, em cima, num terceiro vidro. E aí vocês chacoalham, né? E as coisas vão se misturando, e seria insano a gente pensar que se a gente continuar chacoalhando, elas vão novamente ficar separadas. Não é assim que as coisas acontecem, né? Passa o próximo. Outro conceito aqui que é muito interessante, um poeta simbolista brasileiro. Desculpem, gente, eu sou muito ruim nisso. Tem o dedo acelerado. O dedo acelerado, né? Acho que ele está indo automático. O Augusto dos Anjos era um poeta simbolista brasileiro que ele concebeu esse poema sobre a ideia, de onde vem a ideia, a origem dela, de onde ela vem, de que matéria bruta vem essa luz sobre as nebulosas, cai de incógnitas criptas misteriosas, como estalactites de uma gruta, vem da psicogenética e alta luta do feixe de moléculas nervosas que em desintegrações maravilhosas delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas da laringe, ela está descendo, né? Da origem, né? A origem está fora da gente. Chega no cérebro, chega na laringe, tísica já, tênue, mínima, raquítica, quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente, e quase morta, esbarra no molambo da língua paralítica. Excelente. Gente, a gente tem que cuidar com a nossa soberba. A gente acha que as ideias nascem dentro da nossa cabeça, mas a gente não cria elas assim do nada, tá? E entre a ideia perfeita, imaginada, e a sua execução, tem múltiplos pontos de tropeço. Então, sempre que a gente quer mudar uma coisa que já está estabelecida, achando que vai fazer melhor, a gente tem que abrir o olho e pensar assim, será que eu não estou sendo soberbo? Será que eu não estou me achando? Né? Próxima. Verônica. E aí, gente, vem mais uma... isso aí, até os nossos sambistas de antigamente, eles eram mais inteligentes nas suas concepções, nas poesias das suas músicas, e mesmo nas melodias das músicas. Olha que interessante essa frase. Não pode alcançar os astros quem leva a vida de rastros, quem é poeira do chão. Isso tem muito a ver com o que eu vou mostrar adiante, da degradação da nossa cultura e dos modelos que a gente está perseguindo. Passa o próximo. O fazer artístico, eu acho que isso vale para qualquer campo da arte, tá? Tem que haver uma intenção, tá? Essa intenção pode ser a inspiração, a ideia, a vontade do artista, que vai atuar sobre uma matéria, né, com a técnica apropriada. E essa técnica apropriada, ela requer uma educação, a educação da percepção, né, e o treinamento do aparato executor. Qual é o aparato executor? Você vai fazer uma peça manufaturada, é as mãos. Mas se vai cantar uma melodia, tem que treinar a voz, tem que treinar a laringe, e assim por diante, né? Próximo.
A educação da percepção, então, exige a exposição continuada. Volta. Ai, meu Deus. Não é ela que está fazendo a apresentação. A educação da percepção exige a exposição continuada àquilo que será depois utilizado como modelo de intenção ou inspiração do fazer artístico. A gente não parte do nada. A gente precisa de modelos, né? E bons modelos. Quando nós somos privados do contato com o belo, nos distanciamos também do bom e do verdadeiro. E se gera, desse modo, um ciclo vicioso de espiral descendente que leva a humanidade a querer imitar coisas, porque eu não botei modelos, porque não pode ser considerado coisas cada vez piores. Em termos físicos, aí vem o conceito de entropia. A entropia do sistema está aumentando. E agora nós vamos ver por quê. Passo a passo. Olha essas duas aulas de dança. Né? Onde é que foi que a gente errou o caminho, né? Vai ser muito difícil trazer aquelas meninas lá para isso aqui depois. Né? Se essas aqui quiserem fazer aquilo lá, é muito fácil para elas. Elas têm todo o preparo técnico, se for preciso, mas o oposto não. Tá? Quando a gente ouve palavras loucas, a gente tem que se fazer de surdo, ouvidos moucos. Né? Então, assim, a gente está no mundo, mas se o mundo está errado e a gente sabe o caminho certo, a gente não precisa ouvir o mundo. Né? Não precisa imitar esses maus modelos, mas a gente também precisa ter contato com os bons modelos. Vamos passar ao próximo. Seguinte. Eu trouxe agora uma série de imagens da presença do alaúde, que é o instrumento que a gente vai falar, na iconografia católica. Tá? Pode deixar agora passando, Verônica, até eu te dizer para parar. Ele passa sozinho? Ótimo. Seta. Que eu vou aproveitar para contar uma história. Vocês vão olhando agora, vocês vão olhar que essas imagens sempre têm ou um alaúde ou um instrumento semelhante. Tá? Aquele lá, o alaúde, né? Tá? Aqui é uma teorba e tal. Isso esteve presente por séculos na Europa, na cultura, na imaginação das pessoas. Então, diferentes artistas, em diferentes épocas, retrataram os alaúdes e a música que se ouvia. E não só na iconografia católica, mas também em quadros sem nada a ver com religião. O alaúde, por exemplo, era uma representação da felicidade, do amor doméstico. Tá? Então, se tinha um quadro com alaúde com as cordas rompidas ou o alaúde quebrado, né, significava que o relacionamento do casal não andava muito bem naquela casa. Né? É simbólico, entende, pessoal? O alaúde entrou na Europa pela invasão árabe. E ele entrou como um instrumento sem divisões no braço, né? E com 5 pares de cordas, né? Com esse formato característico. Né? E ao longo dos anos ele foi sendo modificado então, pelos europeus e foi atingindo um número cada vez maior de cordas. Né? Ele chegou já na Renascença com 6 pares de cordas no início da Renascença, termina a Renascença com 10 pares, aí eles mudam a afinação, né? Que a afinação dele era semelhante à do violão, né? Depois eu vou falar sobre isso. Aí eles mudam a afinação e concebem o alaúde barroco, que chega a 13 pares de cordas. Né? No período barroco também se inventa a teorba, né? Que é um instrumento de braço longo, vocês viram, o arque-alaúde também, que é o alaúde barroco italiano. Então, assim, era um instrumento muito presente, pessoal. Sobraram poucos alaúdes inteiros nos museus, porque eles eram tocados até gastar. Né? E claro, al-ud significa a madeira. É uma matéria que está sujeita à ação do tempo, dos cupins, né? Então os que sobreviveram nos museus quase não são tocáveis, mesmo que colocasse cordas novas nele. Mas eles foram radiografados, medidos, pesados, estudados, e isso permite então que a gente reproduza eles hoje de modo
razoavelmente fidedigno, né? Com as técnicas de hoje que nos ajudam mais, né? Mas o que foi acontecendo? No período barroco, o alaúde atingiu o auge, assim, o apogeu do virtuosismo técnico e composicional, né? Para ser logo em seguida na figura do Silvius Leopold Weiss, tá? Que vai ser citado ali depois, para ser em seguida eliminado do panorama, assim. No alvorecer do século XIX, não tem mais alaúde sendo fabricado. Tinha vários ateliês de luthiers que faziam alaúdes na Europa, né? E cede espaço ao violão de 6 cordas, como a gente costuma hoje conhecer, que deriva de 2 instrumentos, da guitarra barroca, que era um instrumento de cordas duplas com 5 pares de cordas, tem muita composição interessante. Agora tu dá uma paradinha aí. Consegue? Não sei. Vamos ver se ele Vou pode. tentar. Está em automático essa coisa. E aí ele então cede espaço para o violão, que é um instrumento relativamente simples, 6 cordas, mais fácil de tocar, mais fácil de industrializar. Nós estamos já num contexto de revolução industrial, né? Nós já temos aqueles ideais iluministas também, aquela coisa de praticidade, tudo sendo simplificado cada vez mais, né? Mas ainda, claro, é um belo instrumento, um violão bem feito, bem tocado, usando, né, boa técnica, né? Não é chamando a Jaqueline, que nem a gente chama, né? Tem que, né? E aí, isso aí, pode parar agora um pouquinho de novo. E aí eu queria contar, um stop para contar um pouquinho da minha história com esses instrumentos, tá? Eu comecei no colégio, tu vê como é importante ter um start legal, assim. Eu tinha um professor de violão, né? Que era estudante da Universidade Federal aqui, que foi meu professor de violão durante 6 anos, né? E tive a oportunidade de aprender o básico ali. Depois toquei na Orquestra Infanto Juvenil da URGS, quando eu já era um pouquinho mais do que juvenil, já estava no primeiro ano da Faculdade de Medicina, né? E aí comecei a estudar para prova de monitoria e prova de residência e tal, e a gente para com tudo, né? Nesse período conheci a minha esposa, prometi para ela que ia compor uma música para ela, até hoje ela está esperando, né? Antes que o príncipe encantado virou sapo. As barbas do... E aí parei com o violão, 30 anos, fiquei parado, né? Então, assim como os alaúdes cederam lugar para o violão na história, né, o violão lá em casa agora cedeu lugar para o alaúde. Porque o que aconteceu? Num determinado momento, isso aí é inspiração divina, não tem outra explicação. Estava caminhando no centro de Lisboa, subindo uma ladeira lá, Rua do Alecrim, tinha uma loja de instrumentos musicais. Do nada, me surgiu a ideia: Cris, vamos ali naquela loja, eu vou comprar umas cordas novas para o meu violão e vou voltar a tocar. Por que isso 30 anos depois? Né? Isso desencadeou, gente, uma série de eventos que nos fez voltar para a igreja e nos faz estar aqui hoje com vocês. Tá? Então eu digo sempre, foi Deus que nos trouxe a música antiga, né? O que aconteceu? Ela não acreditou que eu fosse colocar as cordas no violão 30 anos depois. Coloquei e ele voltou a tocar. Ele tem um som muito bom. Só que aí eu não conseguia mais tocar. 30 anos parado, tu não lê mais música. Né? E tive que começar tudo do zero. O livro 1 estava lá guardado em casa ainda. Levei 1 mês. O livro 2 levei 1 semana. Deu para ver, então, qual era o gosto. Porque em um curto espaço de tempo eu consegui ver várias peças de diferentes períodos. Período romântico, período clássico, Renascença e Barroco. Henrique Pinto? Henrique Pinto. Eu estudei. Né? E aí eu vi que o meu negócio, que eu gostava mesmo, era Renascença e Barroco. Né? E aí vem outra ideia maluca que não se sabe de onde é que saiu. Não saiu de dentro da minha cabeça, isso não é possível. Né? Por que eu resolvi querer tocar aquelas músicas no instrumento original? Nas capas do Henrique Pinto sempre tinha um alaúde.
Pode ser, eu não sei de onde é que veio isso. Eu não sei dizer, né? Eu não sei dizer. Poxa, eu nem sabia como era um alaúde, né? Mas aquela ideia ficou dentro da cabeça martelando. E aí eu comecei a procurar lute, né? L-U-T-E. Porque procurando no Brasil, assim, eu não encontrava ninguém que fizesse mais, né? Procurando fora, eu encontrava luthiers fazendo e cobrando 5 mil euros, 5 mil libras, 5 mil dólares. O número parecia que estava em torno de 5 mil alguma coisa, moeda local. Mas eu não posso comprar isso, e se eu comprar isso no exterior e entrar com isso no Brasil, é mais 100% de imposto, quase não tem como. E aí eu descubro um senhor inglês que vende um curso. Faça seu próprio alaúde. Parece picaretagem. Então isso foi, resumidamente aqui, essa peregrinação eu comecei sozinho, com a Cris me ajudando, né? Aí atrás disso, daquilo. E, para nossa felicidade, logo ganhamos uma família atrás, assim, que são vocês, que são os meus amigos lá de São Paulo, que me convidaram para dar uma palestra sobre isso também, né? E que a gente se troca hoje músicas e de vez em quando consegue se juntar e tocar junto, né? Então essa peregrinação, esse caminho tem sido muito legal, né? A gente está sempre descobrindo coisas bacanas, novas, assim, num mundo antigo que estava condenado ao esquecimento, né? Então eu tenho um amigo, por exemplo, lá nos países do norte da Europa, né? Que ele diz assim, keep the lute alive, mantenha o alaúde vivo, né? Porque o que aconteceu? Depois desse período do século XIX, início do século XX, onde não se tinha mais alaúdes, houve um interesse, eu acho que começou na Inglaterra, de se reconstruir os instrumentos históricos e se descobrir essa sonoridade, porque não existia registro, não tinha nenhuma gravação desses instrumentos. Então, descobrir como eles eram tocados, ir atrás dos tratados antigos escritos pelos músicos da época. Algumas coisas são encontradas em casas de pessoas que estudavam música, e aí tem é tudo feito à mão, gente, é muito bacana, e a gente consegue resgatar essa linguagem e ler do original. A gente não precisa ter, não paga nem royalty, porque é tudo domínio público hoje em dia. Essa gente já morreu há 300 anos, 400 anos, né? Passa o próximo ali. Né? Então, o que aconteceu? Chegou uma caixinha com um CD dentro e uma planta. Esse é o curso, né? E logo em seguida, ao fazer as primeiras aulas do CD, deu para perceber que não era picaretagem, que o cara era muito bom, tinha uma excelente didática, né? Além, depois eu conheci ele pessoalmente, é uma pessoa maravilhosa. Gente, ele é até hoje o presidente da Sociedade Britânica de Alaudistas, tá? O presidente é emérito e permanente, perpétuo, assim. Ele é sempre reeleito, né? Ele é sempre reeleito. É uma figura assim, maravilhosa, né? Excelente didática, né? E realmente, esse instrumento que eu trouxe hoje para tocar um pouquinho para vocês, ele foi o meu primeiro, o meu bebezinho. Assim. Ele é uma pluma, comparado com o peso de um violão, sei lá, vai pesar umas 700, 800 gramas, se tanto. Né? É muito leve. E ele tem uma boa projeção sonora. Eu não imaginava que ele fosse ficar bom porque era o meu primeiro. Eu pensei assim, pelo menos bonito tem que ficar. Porque aí eu penduro na sala de espera, os pacientes vão achar que eu sou bom no manejo do bisturi. Né? Mas não fui nunca para a sala de espera. Ele soa bem, eu toco ele de vez em quando. Ontem a Verônica me pediu para trazer, aí eu fui afinar ele de novo. É outro problema, é tanta corda para afinar, né? Eu fui afinar e ele arrebentou 2 cordas. As cordas não tem aqui no Brasil, né? Umidade também. As cordas vêm da Itália a preço de euro. Né? E o
representante está em São Paulo. Eu não consigo 2 cordas assim, que arrebentar de uma hora para Vou outra, ali né? na loja. O que a gente faz? Linha de pescar. Tem rolos de linha de pescar, de várias espessuras em casa. Né? E aí substitui. Vamos para lá, 50 pila, uma linha de pescar japonesa, né? Boa, né? Que não vai esticar à medida que tu bota pressão nela, ela mantém, né? Eu só tenho que reafinar agora se eu resolver tocar alguma coisa para vocês depois, porque ela, a recém foi colocada no instrumento, ela não segura ainda, né? Eu queria mostrar para vocês alguns passos fundamentais da construção do instrumento, para vocês entenderem por que num contexto de revolução industrial isso aí some. Ele não pode ser industrializado, assim, é muito difícil. Muito difícil. Pode passar o passo. Então, primeiro a gente tem que decifrar a planta. A planta vem em tamanho natural, né? E algumas coisas dela a gente tem que desenhar, passar para outros suportes, né? Faço o seguinte, para criar inicialmente um molde. A teia de areia, por quê? Porque isso aqui parece uma teia de areia, né? Isso aqui representa as secções transversais do molde. Lá, tá? E aí pode ser concebido o molde com um instrumento com vários gomos, né? Mas sempre é um número ímpar de gomos, né? Então ele tem 9, tem 11, tem 7, mas não vai ter 10 nunca, né? É de mau agouro. Sabe qual é o problema? É que tem que ter um no meio para tu apoiar o instrumento. Se ele não tiver um no meio, ele vai ficar sempre... Seguinte. Aí a parte final do molde, atrás, que é onde tem a maior curva, né? Aí ela tem que ser, depois de coladas as peças, ela tem que ser esculpida, né? Então já começa um certo trabalhinho ali, não era só serra e tal. Aí fica o resultado final aqui do lado. Próximo. Aí tem um moldezinho pronto, né? E aí nisso a gente vai colocar então a primeira peça do alaúde, que é o tróculo, que é o neck block, é a peça que fica na frente e que nela são coladas todos os gomos do instrumento. Próximo. Aí, ó. Então a gente parte de um pedacinho de madeira, um paralelepípedozinho de madeira, a parafusa no molde, né? Agora o próximo. E aí tem que entalhar ele. Começa, né? Segundo o número de gomos que vai ter o instrumento. Né? Próximo. Ali já começando, ó. Né? Usa plano, usa formão e tal. E ali já tá pronto no final, ó. Né? Seguinte. Aí depois a gente faz os gabaritos com acetato, alguma coisa transparente, de cada uma das faixas, né? Para poder cortar na madeira certinho. Próximo. Aí tá, já todos os gabaritos separados, né? O do centro geralmente é um só, né? Então ele é diferente dos outros. E depois os do lado grave e os do lado agudo tu só espelha, né? Então não precisa fazer... Nossa, que simples. É só espelhar. É. 2 de cada. Próximo. Cada um é o lado bass e o lado treble, né? Aí depois a gente tem que pegar um bloco de madeira com a espessura mínima tal, e comprimento mínimo e cortar fazendo fatiazinhas de 2 milímetros, né? Para poder curvar eles, né? E aí desenha com os templates que a gente fez, né? Aí tem que preparar uns espaçadores em torno de 1 milímetro com uma cor de madeira contrastante, tá? Porque isso vai facilitar a montagem e fica bonito também. Seguinte. E aí vem a fase de curvar. Então tem uma faixa antes de curvar e depois de curvar com aquele ferro ali, ó. Não é ferro, é um alumínio, né? Que tem uma resistência dentro, ele conserva o calor porque ele é maciço. Então a gente vai aquecendo e a madeira cede, né? Tem um ponto que a gente detecta que ela amoleceu e aí ela fica naquela posição enquanto tu segurar, né? Se antes dela esfriar tu já bota de novo na posição retificada, ela vai perder a curvatura.
Então, tu mantém ela naquela posição que ela adquiriu e assopra ou faz alguma coisa para ela esfriar, Ah, já né? paciência. Se fervia, né? Antes com óleo, né? O óleo ia impedir a colagem depois, né? Então, podia colocar em água fervendo. Sim. Seguinte. Aí vai criando as faixinhas. Aí depois tem que adaptar a superfície de contato, né? Então, tem uma mesa com uma plana invertida ali para a gente fazer isso, né? E sempre antes de colar a primeira, tu tem que preparar as juntas da segunda e da terceira, que vão ficar dos lados, né? Até para poder ir adiante. Próximo. E aí tu vai montando a caixa do instrumento, né? Tem diferentes moldes. Vai colando. A cola que a gente usa é uma cola, é bacana. A cola é animal, né? É de proteína bovina. E ela é reversível. Então Então, vegano não pode usar ela se hoje, tu né? bota... Vegano não pode usar. Não pode, não vai querer. Né? Então se tu aquecer a cola e umidificar, mesmo depois de colado, né, tu separa as peças novamente. Então ela te perdoa, assim, se tu fez uma coisa errada, assim, tu não é penalizado, né? Não pela cola, pelo menos, e não mancha a madeira também. Seguinte, o que tu não pode jamais é sangrar na madeira, porque se tu te cortou e deixa cair uma gota de sangue na madeira, ela tá manchada. Ela fica bastante. E aí então ele vai tomando a forma de um instrumento já. Aquilo ali é um exemplo de como a cola perdoa. Eu vi que o espaçador ficou ou muito para dentro ou muito para fora, né? Aí coloquei um pedaço de papel úmido, aí tu cobre ele com uma fita durex, deixa lá umas horas, depois bota um ferro de passar roupa em cima. Ele já está umidificado, aí ele aquece, aí tu solta o negócio e bota na posição e segura até ele colar certinho. Essa cola resiste muitos anos? Resiste. Era usada para fazer móveis durante toda a antiguidade. Eles faziam isso. Próximo. Ó, aí depois, para manter a forma, quando tu tira da forma, né, aquela casquinha é muito frágil, né? Então tu tem que botar um endliner, tem que enrolar uma madeira também, que vai ser colada lá atrás, ó, na traseira do instrumento, e que também vai servir para a gente poder botar um botão para passar a correia para tocar. Tem que ser um pouco mais grosso ali, senão arrebenta tudo. E pelo lado de fora, próximo, tu coloca o fecho, né, que a palavra em inglês é o end clasp, né? Tu prepara também com umas cores contrastantes assim e fecha, porque a junção desses gomos todos aqui embaixo geralmente apresenta alguma imperfeição. Então o fecho ele tem uma finalidade estética e também estrutural, né? Próximo. Aí depois tu coloca um tampo falso para manter a forma, porque ainda assim a madeira pode trabalhar e modificar a forma do instrumento. Então esse conjunto fica assim até que a gente termine as outras fases do instrumento. Próximo. Aqui já está com uma carinha, né? Parece uma nossa. Amêndoa. Amêndoa. Seguinte. E aí vem a hora da verdade. Tu passou um mês fazendo aquela caixa, tá? E aí tu tem que serrar o bico dela, assim. E se tu serrar errado, aí tu perde, né? Então geralmente a gente desenha o ângulo de junção com o braço do instrumento e corta ele com esse tipo de serrote aqui, ó, né? Uma coisa de japonesa, assim, parece meio samurai o negócio, assim. E corta uns 2 milímetros para frente de onde vai ser o corte. Para não ter erro, né? E aí tu vai na plana até criar essa superfície absolutamente reta, né? A partir disso, então, lá naquele outra imagem, a gente coloca a madeira que vai ser o braço do lado, né? E passa através de não tá aqui. Qualquer coisa reta, assim, que fique acoplada na caixa do instrumento, para a gente tirar aquele ângulo certinho e marcar, né? E aí, a partir daí, novamente, serra, plana, né? Seguinte. Aí depois que o braço já está com o ângulo certo, tu junta os dois, passa um parafuso, prende, e aí tu vai fazer a curvatura do braço, né? E aí isso é só na plana, não tem como fazer isso com máquina, não adianta, né?
Hoje talvez com aquela CNC, talvez o cara pudesse programar, né? Mas, Torno. Tudo. mas tem uma parte que a gente torneia também, vamos lá. Aí, claro, pode fazer algum detalhamento no braço, ele pode ser revestido. Se tu usar uma madeira mais mole, tu tem que revestir ele com uma madeira dura, porque esse braço vai ser sujeito a pressões, principalmente dos trastes, né? Então, e a tensão das cordas? Não tem que colocar uma coisa assim dentro da caixa? Não precisa, não Não. precisa. Não? Não. Esses instrumentos eu vou falar depois, eles são de baixa tensão de cordas. Essa é uma característica dos alaúdes. Assim. Eu sou mais grave, fica bem. Próximo. Sei. Ó, ali tá. Esse braço aqui foi laminado com ébano, né? Então esse ébano precisa ser curvado e tal. E aqui aqui no meio vocês estão vendo uma adaptação de um sistema de lipoaspiração em desuso. Meu Deus. Porque agora o hospital tem, né? Então não preciso mais ter o meu, eu trouxe o meu para casa. E aqui é um como é que é? Neoprene desse, de roupa de mergulho, né? Que foi feito tipo um saco de neoprene. Aqui um ventil de bicicleta, né? De câmara de bicicleta. E isso aqui é o látex de aspiração do bloco cirúrgico. Claro que não passou sangue ali dentro nunca, né? Isso aí foi descartado sem uso, né? E então a gente coloca as peças que têm que ser coladas lá dentro, nessa montagem aqui, coloca lá dentro e é uma câmara de vácuo. Então dá uma pressão de uma atmosfera ali, né? E o neoprene tu pode passar ele a ferro para reaquecer a cola. E reaquecendo a cola, ela recupera as propriedades, assim, porque quando tu passa ela numa superfície muito grande, tipo essa do braço, quando tu está terminando de passar, ela já secou e não tem mais aderência, né? Então é um processo de fazer vácuo, passar ferro e torcer para que tenha tudo certo lá dentro, né? Próximo. Essa é a laminação. Diferentes laminações, às vezes eu faço incrustado, uns pedacinhos de madeira. Ebanização, geralmente eu faço a fogo, maçarico. Né? Quando não tenho ébano para revestir ali, mas isso só pode ser feito com madeira dura. Né? Madeira mole não funciona e vai ficar toda marcada depois do braço. Seguinte. Aí vem a parte de tornear. Né? Essas craveiras são feitas uma a uma, no torno. E depois, no caso desses coraçõezinhos aqui, ainda tem que ser entalhado um a um. Né? É muito difícil fazer isso industrialmente. Próximo. Passa lá, velho. Isso. Tem uns pegbox mais complicados. Isso aqui é de um alaúde barroco. Né? Tem 26 cordas lá dentro. Esse é pro casamento. Quando tem problema. É mais complicado. Aí são fases da montagem da caixa de craveiras, né? Craveliano que se chama. Seguinte. Próximo. É uma peça de madeira inteira, toda... Aí claro, quando é um instrumento barroco, tu faz uma decoração barroca também, bacana, né? Pra tá ao nível da peça, né? Seguinte. Só deixa eu dar um parêntese. O Ricardo operou meu nariz. E eu só decidi que eu ia fazer o nariz quando eu encontrei ele. Porque eu vi tudo isso que ele faz, eu falei, esse é o cara. Ele queria nariz barroco. Que se ele faz isso aí, cara, o nariz... Aí quando ela tirar o gesso, vocês vão ver que o nariz está todo entalhado. Não, é sério. Eu queria dizer que quando eu vi o trabalho dele, eu pensei, cara, ele deve ser muito bom. Isso aí depois vocês podem ver mais fotos do que eu estou podendo passar aqui hoje no meu Instagram. Se vocês quiserem olhar lá, tem um monte dessas fotos. Tem até filmes da coisa sendo feita. Isso aí é uma caixa de craveiras de um outro tipo de instrumento, que também é da família dos alaúdes, que é a teorba. Depois vocês vão ver o tamanho do bicho. Próxima. E isso aí, pra mim, é a parte mais divertida de fazer. Mais complicada, né? O violão, ele tem um buraco no meio, por onde entra a vibração, o ar e ressoa, né? O alaúde, ele não tem esse buraco, ele tem uma roseta. E cada ateliê, no período renascentista, fazia a sua roseta, ou as suas rosetas,
típicas que identificavam o instrumento como a marca, né, registrada, né? Então isso aí, assim, ó, essa parte do tampo do instrumento, ela tem 1,3 milímetros de espessura. É muito fininho. E a gente consegue dar essa impressão tridimensional, primeiro tirando o que é o buraco, né? Com um formãozinho reto, muito fininho, delicado. E segundo, com uma lâmina 11 de bisturi. E uma lupa, né? Uma lente de aumento. Aí tu vai fazendo o polimento da coisa, assim, para dar essa sensação tridimensional. Isso aqui parece que tem muito mais espessura do que 1,3 milímetros, né? Próximo. As metades do tampo. Então vou fazer um tampo agora, tá? Ele vem em duas metades. O abeto é um tipo um pinheiro, assim. A gente usa geralmente o tampo em abeto, que é uma madeira nobre. Tem os bosques da Europa lá de abeto, onde o Stradivarius pegava os tampos dos violinos, instrumentos dele. E tem na Alemanha também, né? Aqui eu ouvi dizer que plantaram em volta do Lago Negro, ali em Gramado, então se tu vê alguma notícia assim, que alguém cerrou uma árvore lá em volta do Lago Negro, pode ser que... Então assim, é uma árvore que deve crescer reta, tá? Sem torção, né? Ela deve ter as estações bem marcadas, inverno e verão, né? Por isso que é difícil ter uma árvore no Brasil que preste para fazer esse tampo. Por quê? Porque cada anel concêntrico de crescimento das árvores, quando tem o crescimento invernal, ele é mais compacto. E ele gera uma linha escura. Aquela linha, ela é como se fosse uma corda mais a vibrar no tampo do instrumento, né? Então, os pedaços de abeto para se fazer um tampo, eles sempre são duas metades. Não tem largura na árvore suficiente para fazer. Então, a primeira fase de fazer o tampo tem que juntar as duas metades de forma a esconder a emenda, tá? E tem passagens de livros religiosos, inclusive, que falam que uma vez colado o abeto, né, ele pode rachar em qualquer lugar, menos no lugar da colagem, né? Isso tem alguma coisa simbólica. Eu li isso, me engano, tem alguma coisa simbólica nessa questão. Então é um momento muito delicado. Assim, agora eu tenho um gabarito onde eu coloco as duas peças, que me facilitou muito, né? Porque isso aqui assim é dramático fazer nessas condições que estão aí. É bem o início da peregrinação, assim, né? Próximo. Então, ajustadas as superfícies, tu coloca uma lado a lado, não pode passar luz ali, né? Aí então ela é colada sob pressão. Tem preguinhos ali, né? Não façam isso na mesa da sala, que não, a esposa vai brigar com vocês, né? Tem uns pedaços de compensado lá para fazer isso, né? Tu prega os preguinhos de um lado, levanta ele com alguma coisa, 2 centímetros no meio, e aí quando tu passa a cola, tu tira aquela madeirinha de baixo e força ela contra o tampo. E aí os pregos devolvem a pressão para o centro, né? E isso fica ali 24 horas e tu tem o tampo bem colado. Próximo. Então ali está... claro, essa madeira que vai campear, ela tem que ser revestida de alguma coisa, tipo uma fita durex, uma coisa assim, senão ela vai grudar junto na cola e acabou o teu tampo. Próximo. Aí depois vem uma fase extremamente chata, que é tu milimetrar, que tu tem que milimetrar o tampo, né? Ele tem uma espessura do lado dos graves, outra espessura do lado dos agudos. Ele é mais grosso embaixo, onde tu cola o cavalete do instrumento, e ele é mais fino em cima, tá? Ele tem que ter uma flexibilidade homogênea, é uma série de coisas a observar, né? Seguinte. Aí depois a gente cola o padrão, tu né? fez aquilo ali. A gente cola o padrão. E aí a partir do padrão colado a gente vai fazendo os furinhos, onde não vai ter madeira, né? E aí depois que está feita a furação, então aí tu vem a fase da lâmina 11 aqui. Fita. De preferência. De preferência, preferência.
Próximo. Os guri usam fazer. Então, diferentes esculturas de rosetas, diferentes, tudo feito lá em casa, né? Que maravilha. Que lindo! Nossa Senhora. Olha só. Aí vão ficando... Aí tem... Ah, tu botou um filmezinho! Que legal! Olha ali. Isso aí deve ter sido a Cris que fez. Tu vê que tem umas partes que já estão prontas e outras ainda que tem que fazer o desenho, né? Esse alaúde, infelizmente, não ficou comigo, ele foi vendido. Dói. Isso aí é o que a gente fez na Inglaterra, lá na casa do David. A gente fez um workshop de 10 dias que a gente construiu um instrumento em 10 dias, mas eram 8 pessoas trabalhando. Seguinte. Depois a gente tem... Olha só que interessante. O lado grave e o lado agudo do instrumento. Então esse é o típico instrumento que não dá para virar as cordas e dizer, não, agora tá para canhoto. Não dá. Não pode. Ele tem que ser construído já virado, se vai ser para um canhoto. Né? Então tem o leque harmônico aqui, tem essa diferença da barra J aqui no lado grave, e o lado agudo ele é setorizadinho. Assim, né? Próximo. Depois as barras são esculpidas, né? Também elas têm uma terminação, não é reta. E essas barras, elas mantêm o formato do instrumento, ele não vai colapsar assim, né? E reforça o tampo, porque quando a gente vai botar pressão das cordas, cada corda dá em torno de 3 kg que eu vim enfrentar. Tem, mas compara com o violão. O violão é quase 10 kg de tensão em cada corda. O símbolo que ele está falando chega mas aí tu pega assim, 24 cordas no alaúde barroco ali, vezes 3 kg, dá 72 kg. Um violão vai ter 60. Foi o meu erro, rachou o tampo do símbolo que eu estava fazendo, só que afundou as cordas, fizeram que tem uma ponte no meio. Pois é. Dulcimer aquele, né? Sim. E eu tinha que ter feito o reforçamento num ponto, rachou e não dá nem para afinar mais. Enfim, ficou aprendizado. E aí atrás da roseta se coloca umas barrinhas assim também de reforço que são pintadas de preto na superfície que vai ficar virada para fora para tu não enxergar elas, né? Seguinte. Aí depois o cavalete ou ponte, né? Bridge, em inglês, ele é diferente para cada tipo de instrumento, de acordo com o número de cordas que ele vai receber, né? Esse aqui é de um alaúde barroco, fica comprido, né? Vai um monte de pares de cordas, né? E ele também tem que ser colado mediante desidratação prévia da madeira. Então ele fica lá horas e horas numa caixa para secar, para o tampo encolher o máximo, né? E aí tu cola essas barras internas e cola o cavalete uns dias depois, né? Mas também tem que desidratar antes. Por quê? Porque a madeira vai estar sujeito a aumentar, a inchar e desinchar de acordo com a umidade do ar, né? E o problema maior é quando ela encolhe, quando ela perde umidade, né? Aí ela racha também, né? Se não foi colado assim. Próximo. Aí as cravelhas, seguinte, vai passando. Ela tem que ser torneada, depois ela é lixada, depois ela é serrada, depois ela é apontada, e aí aí tem 24 cravelhas tem 28 outro. Aí cobra 500 mil reais. Cada um, né? E nunca rachou? Eu cobraria mais que isso. Nunca rachou a peça? Com as cravelhas? Pode acontecer, porque ela é um cone, né? Se tu forçar ela muito para dentro no buraco, porque o buraco também é cônico, né? Aquilo forma uma cunha de pressão, pode rachar. Tá? Tem que cuidar. Vamos lá. Seguinte. Eu estou torneando um torno horroroso, que é o primeiro que eu tinha, né? Agora tem um mais estável, né? Porque uma ferramenta que trepida é muito perigosa, né? Pode jogar as coisas na tua cara. Seguinte. Passa lá, Verônica. Pessoa indisciplinada, com pressão na aula. Esse do coraçãozinho ficou tão bonitinho. Isso é típico do renascentista, né? Passei demais. Aqui, Aí depois, fechando a caixa, a gente coloca o dentro, né? Coloca ali o logotipo do luthier, da luteria, enfim, né? E aí é o momento de soltar, de abrir um espumante, né? Passou meses fazendo aquilo e aí finalmente fechou a caixa, né?
E aí depois coloca uma cinta, aqui embaixo dá pra ver que tem uma madeira mais escura, né? Uma cinta que é para proteger o abeto, porque ele é uma madeira muito mole, muito frágil, assim, a borda do abeto, então ela não fica exposta, né? Esse meu primeiro aí eu nem coloquei isso, né? Então, sou eu que toco, não rola muito por aí, né? Seguinte. Aí depois tem que fazer a escala do instrumento. Fingerboard, onde tu coloca os dedos para tocar. Ela tem que ser, gente, absolutamente reta nesse sentido longitudinal. E o instrumento barroco, ela tem uma curvatura radial, né? Então, é difícil de fazer isso. O braço tem que estar perfeito, porque a escala que a gente faz para o alaúde, ao contrário do violão, que é grossa, tem quase 1 centímetro, a escala do alaúde tem 1,5 milímetros, né? Então, o braço embaixo é que tem que estar bom, né? E aí tu tem aquela curvatura, se for o caso. No alaúde renascentista não tem essa curvatura, ele é retinho, né? Então fica um pouquinho mais fácil de fazer. Próximo. E aí depois é só botar as cordas. Afinar. Diz que o alaudista ele passa metade do tempo afinando e a outra metade tocando desafinado. De tanta corda que ele tem para afinar. Mas hoje em dia tem esses afinadores que tu bota no celular assim e facilita a vida. Ele vai te dizendo se tu tá naquela nota. Aí depois tu faz os acabamentos, assim, tem que proteger a madeira. Geralmente eu uso óleo, uso laca, né? Tem gente que usa verniz, assim, mas não é muito histórico, assim, vernizar e deixar brilhando um instrumento desses, né? Próximo. Isso. Aí tem que colocar as divisões do braço. Né? Geralmente a gente faz com tripa, isso, para conservar mais tempo as cordas. A tripa também tem várias espessuras, tu compra. Tem espessuras decrescentes, a mais de cima é mais grossa, a mais de baixo é mais fininha, para não dar o quê? Aquele bzz, né? Aquele trastejamento quando a corda bate no traste seguinte. Seguinte. Verônica. Aqui é o computador que não anda, não sou eu. Calma. Aí já, esse aqui é o que eu trouxe hoje para tocar um pouquinho. Aquele lá está em casa, que é o dono dessa caixinha aqui. E esse sou eu com uma teorba em construção. Ó. Ela é mais alta que eu, ficou com 1,92 m. Esse é, ó, tá lá pronto. Ó. Essa é a réplica do instrumento que a gente fez lá no workshop, lá na Inglaterra. Né? Seguinte. Esse é um alaúde barroco, então pronto. Nossa. Como é que tu consegue tocar? A mão não chega até lá do outro lado. No de cima aqui? No braço só preciso. Não, no braço eu só preciso as 8 primeiras. Só bordão solto. Os bordões soltos não precisa a mão esquerda. Tu vai só a mão direita que é o problema no alaúde barroco. Para ela vir até aqui em cima, assim. Aí vocês vão ver agora tem registro de iconografia do detalhe técnico de tocar. Né? Tem nos quadros antigos dos caras representando. Próximo. Isso aí é quando eu fiz uma palestra lá na Escola de Música do Estado de São Paulo, eles me pediram. Logo que eu voltei do workshop com o David, né? Seguinte. E isso aí é o grupo reunido. Lá tinha um japonês, tinha um alemão, 2 ingleses, um italiano. Sempre tem um japonês. Sempre tem. O japonês fazia violinos. O cara passou 3, 4 dias fazendo o cavalete da teorba, né? E aí o David, né? O David tem tudo com gabarito para tudo. Assim, ele botou, vamos furar agora para fazer as passagens dos fios. Estragou o cara tinha ficado 3 dias fazendo. Aí ele fleuma britânica, assim, né? Ele pegou e todos os furinhos que ele tinha feito torto, assim, ele foi lá e fez um pluguezinho de madeira da mesma cor, colou com cola animal lá dentro, refez toda a madeira, parecia zerada, não tinha furo nenhum mais, assim, não existia mais os furos. E aí ele fez os furos certinho, um por um, manualmente, não botou mais nada. Desde então eu passei a fazer os furos manualmente. Também. Aí depois todo mundo assinou o instrumento, inclusive a Cris, porque a Cris ajudou na pintura. Né? Todo mundo assinou o instrumento. Esse instrumento, então, depois de pronto, ele foi doado para a Sociedade Britânica de Alaudistas, porque custa 7.000 libras uma teorba dessas lá.
Então, um músico iniciante ou que está de passagem ali no instrumento, não sabe se vai gostar, coisa, ele não vai comprar um negócio desse valor, até porque ele vai esperar 5 anos para o tempo de fazer. Né? Vai ter que dar uma entrada, esperar 5 anos e pagar o resto e pegar o instrumento. Então, eles alugam, né? E fica uma teorba itinerante. E aí, quando eu chego no Brasil, me associei à Sociedade de Alaudistas, recebi o primeiro jornalzinho que eu recebo, tem um agradecimento para a Cristina e para o Ricardo, porque ajudaram a fazer a teorba que foi doada. Então, pra eles. Isso japonês. Ajuda a manter essa. Não, o japonês. É o japonês também. E a Suhiro. É. Então, assim, ó, os instrumentos da família dos alaúdes, assim, que eu mencionei aqui hoje, são o alaúde árabe, que é o oud, al-oud, a madeira, e os alaúdes europeus que derivaram dele. Então, o alaúde medieval, que é aquele inicialzinho bem simples, com 5 pares de corda, 4 pares de corda, né? Esse eu nem faço. Eu não tenho planta de alaúde medieval e tem pouco repertório para ele conhecido, né? Não chegou muita coisa para nós. Aí o alaúde renascentista, que é o que eu trouxe aqui, que tem de 6, de 7, de 8 ordens, de 10 ordens. Aí começa o alaúde barroco, que começa com 11 ordens, mas é outra afinação, depois termina em 13 ordens. O arque-alaúde, que é o alaúde barroco italiano, que é como se fosse um alaúde renascentista com os bordões, aquele lombo também, né? Correndo por fora do braço. E a teorba, ou guitarrone, como diziam os italianos, que também é uma invenção italiana do mesmo período, que era usada muito para acompanhar, fazer o baixo contínuo em óperas. Monteverdi usava bastante teorba e tal. Tinha orquestra que chegava a ter 4 teorbas tocando ao mesmo tempo. É um instrumento, um som poderosíssimo, vocês vão ouvir aí. Mas ele é dos registros mais graves, assim, né? Porque ele é muito longo. Aqui tem umas fotinhas de cada um. Ali é um alaúde árabe, não tem divisão no braço. É um braço bem enfeitado, esse instrumento. Esse aqui é um alaúde medieval, né? Aquele lá é um alaúde renascentista. Isso aqui é uma vihuela. É interessante isso aqui que aconteceu na Península Ibérica. Eles ficaram muito revoltados assim, com os árabes. E quando expulsaram os caras, eles queriam expulsar a ideia da cultura deles, mas gostavam da música. Então eles fizeram uma vihuela que tem a mesma afinação do alaúde, mas o formato é completamente diferente. Um violão. É um violão já. Né? A afinação é a mesma do alaúde renascentista de 6 ordens, né? E aqui é uma sofisticação da vihuela que não existe em museu nenhum, não tem registro histórico, a não ser numa das pinturas que eu mostrei para vocês. E aí um luthier aqui de Curitiba, da Universidade Federal do Paraná, eles têm um curso de luteria ali, ele resolveu construir do zero o negócio. E foi o primeiro e único que foi feito até agora no Brasil, está comigo lá em casa, eu comprei. Toca. Está com um som muito bom. Ele tem muito boa noção da construção desse instrumento. Então está lá em casa. É como se fosse um alaúde de 6 ordens também. Aqui então, volta. Aqui embaixo então é uma teorba, ó. O cara tá, né? Isso aqui é um tipo de arque-alaúde, que eles chamam de alaúde ateorbado, porque tem aquela extensão do braço, e os baixos correndo por fora também. E lá um alaúde barroco pescoço de cisne, que é o alaúde barroco alemão com 13 ordens. Seguinte. Como eu estava dizendo, então, são tudo cordas de baixa tensão, né? Elas são duplas. Geralmente a primeira e a segunda ordem, às vezes são simples, que são as chanterelles, é a que canta, né? Que faz a melodia principal. Mas a partir daí elas são duplas, né? A afinação é em quartas entre as cordas, que nem a do violão, né? Sendo que na teorba, por que um instrumento de repente tem um nome diferente? Assim? A teorba tem a afinação reentrante, ou seja, a corda mais lá de baixo não é a mais aguda, é a terceira de baixo para cima que é a mais aguda. Então ela inverte a lógica do sistema. Então a corda que canta é a terceira, não a lá de baixo, né? Então isso é típico da teorba. A afinação aberta em Ré menor, Fá, Lá, Ré, Fá, Lá, Ré, é do alaúde barroco. Então
isso, as notas estão mais próximas entre as cordas, isso faz com que a mão esquerda de quem vai tocar fique mais fechadinha, assim. Então aquelas coisas de extensão do violão e do alaúde renascentista não tem no alaúde barroco. A mão esquerda trabalha bem relaxada, assim, no instrumento. Os trastes, as divisões do braço são móveis, porque são alças de tripa que tu coloca, e elas podem ser reposicionadas de acordo com o tipo de temperamento que se queira dar, né? O temperamento igual, ele é meio coringa, então vale para qualquer música, mas algumas músicas vão soar melhor com esse ou aquele temperamento. E aí os afinadores modernos do celular nos ajudam a reposicionar esses trastes, assim. O que mais? Bom, os bordões correndo por fora do braço e tal, enfim. Seguinte, um violão moderno e um alaúde renascentista. Bom, eu não tenho como adquirir agora um alaúde renascentista, mas queria experimentar a sensação de tocar num instrumento desse tipo. Como é que a gente faz? A gente pega o violão, pega a terceira corda, que é a corda sol, afina ela para Fá sustenido, né? E as outras cordas deixa igual. Pode tocar assim, tá? Ou pode colocar um prendedor, né, um capotrasto, na terceira casa. Aí fica com as mesmas notas do alaúde renascentista. E aí tu tem que ter a técnica do alaúde renascentista para tocar. Baixa para Fá sustenido e põe o capotrasto na terceira casa. Na terceira casa, é. Tá. Então aí vai dar essas notas aqui, ó, que é o G4, D4, A3, F3, C3 e G2. Né? Da mais aguda para mais grave. E aí com isso a gente pode tocar direto das tablaturas renascentistas. Né? A mesma forma, se alguém sabe tocar violão por partitura, né? E tu tem um alaúde, tu quer tocar, tu faz de conta que tu está tocando violão, esquece que tu está na terceira casa do violão, faz de conta que vão sair outras notas, mas os intervalos vão ser os mesmos. A melodia vai ser compreendida. Né? Seguinte. Comparando assim, a extensão de cada instrumento, para vocês terem uma ideia. O piano é o mais extenso, né? Vai do A0 até o C8, até o Dó8. O arco e alaúde, ele vai do Fá1 até o G4, e aí quando tu bota lá na 12ª casa, 12º traço, tu faz o G5. Tá? Então essa é a extensão do arco e alaúde. A teorba vai do G1 até o B3, na corda, a terceira corda, que é a mais aguda dele, mas vê que é bem mais grave do que o... Sim. E no final dela, no 12º traço, então faz o B4. Os alaúdes renascentistas, então, à medida que vai acrescentando o número de ordens, tu vai acrescentando o quê? Os baixos, porque o final, a parte aguda é sempre a mesma. Né? Então é o Sol 4 e na 12ª casa o Sol 5. O alaúde barroco também é a mesma sistemática. Assim, a nota mais aguda da corda solta é o F4 e na 12ª casa é o F5. Aí, para ter uma ideia, o violão de 6 cordas, ele perde o espectro dos baixos. Ele não tem tantos baixos, né? e mantém mais ou menos próximo lá nos agudos. Né? Mas desses instrumentos todos, assim, o que tem o registro mais grave certamente é a teorba. Né? Próximo. Tem mais uma coisa a considerar. Né? Qual é o padrão de afinação da orquestra de hoje e qual era o padrão de antigamente? Né? Se tu tira o telefone do gancho, como a gente dizia antigamente, né? Tu ouve um... Tá? É um Lá. É o Lá 4. 440 Hz de vibração. Né? Então esse é o padrão atual da orquestra. Né? O padrão da orquestra barroca era mais baixo. Por que se sabe disso? Porque existiam diapasões, provavelmente, que usavam para afinar e hoje se compara com... Né? É 415 Hz, ou seja, é um semitom abaixo. Né? Mas ainda tinha, no barroco francês se usava o 392, que era mais baixo ainda. Né? E ainda se criou uma afinação científica, que é com o Dó 4, que é o Dó central do piano ali, a 256 Hz, o que deixa o Lá 4 em torno de 332. 2 tons, eu acho, abaixo do 440. Né? Aí tem esse link do cara que falou isso aí. Próximo. Aí agora vamos rapidamente como é que se toca o alaúde. Né? A técnica é um pouquinho diferente do violão. Vamos aprender tudo agora, como tocar. Isso aí é o Alexandre é professor de teorba, de violão, tudo.
faz um trabalho maravilhoso desde as crianças, assim, né? E ficou meu amigo porque me conheceu no Instagram. E ele tem a esposa dele é gaúcha, ele vem de São Paulo visitar a família sempre no início do ano. E me intimou a tocar com ele na Casa da Música. Olha só. Então a gente toca alaúde por tablatura, tá? Seguinte. A gente está habituado assim, a conhecer a pauta moderna, tá? Que tem a clave de Fá e a clave de Sol. O espectro desses instrumentos geralmente está aqui, ó, a clave de Fá. Tá? O violão, a gente usa a clave de Dó, de Sol, mas ela é transposta. Ela serviria mais para o violino mesmo. Né? Ela é transposta. O violão poderia ser escrito aqui, Fá. Tá? Opa. Agora é aqui mesmo que eu queria. Não, fica aqui mesmo. Aí assim, o sistema de tablatura como é que são? Tem 3 tablaturas básicas. A francesa, que é maravilhosa, espetacular, assim, que as notas mais agudas estão aqui, que lembra a leitura do pentagrama moderno, né? Como se fosse uma... E que usa 6 linhas. Por quê? Porque são as 6 ordens originais do alaúde renascentista. Tá? Então, tudo que tiver de baixo, que foi acrescentado depois, é colocado aqui assim. Né? O que é muito lógico também, porque um pentagrama, a gente normalmente... Tu enxerga os baixos embaixo. Né? Mas os italianos, eles tinham uma visão espelhada da coisa. Então, eles colocavam os agudos embaixo, porque quando tu está tocando, a corda mais aguda está embaixo. Né? E não deixa de fazer sentido, mas se tu está habituado a isso aqui, né? Te dá um nó na cabeça, né? E aí os baixos ficam lá em cima e são representados com números, geralmente. E eu gosto muito, quando eu estou pegando uma música nova, uma tablatura, de usar números para indicar os dedos da mão esquerda que eu vou colocar. Então, se eu colocar isso numa tablatura italiana, eu vou confundir com os baixos. Gente, dá um nó na cabeça. Mas tem coisa pior. Tem a tablatura alemã. Isso aqui provavelmente está representando a mesma música no sistema alemão. Eu não sei nem de onde é que isso sai. Nem para começo. Né? Então, assim, ó... Próximo. Agora, olha que coisa linda, né? É uma tablatura italiana, toda cheia de desenhos, toda iluminada, né? O ritmo é representado por essas figurinhas aqui em cima. Né? Eles aqui até foram sofisticados, porque tu vê que tem várias repetições de figuras rítmicas aqui. Geralmente tu coloca só a primeira, ou seja, nessa sequência toda só seria representado por um desses. Aqui ele colocou tudo. A gente vê que é uma edição assim, muito chique, muito caprichada. Né? Isso era feito à mão. Né? Essas pinturas todas. Seguinte. Isso aqui é uma tablatura barroca. Né? Tem todo um gestual barroco aí, as representações das letras. E são representações das casas, né? Onde tu vai colocar a mão no braço do instrumento. Né? E aqui, ó, vocês estão vendo um dedo mindinho aqui, está colado no tampo. Por quê? Porque com tanta corda para tocar dali para cima, tá? Se tu não tiver um ponto fixo de referência, se a tua mão ficar no ar em algum momento, tu não sabe mais onde é que está o baixo que tu vai ter que tocar no compasso seguinte. Então esse é o problema. Próximo. Olha lá o menino parado, ó. Seguinte. Isso eu já sei. Aí, ó, outra coisa. Os instrumentos originalmente, do período medieval, eles eram tocados não com a mão, mas com um plectro. Como se fosse uma palheta. A gente faziam de pena. Né? E alaúde árabe, às vezes, alguns também ainda são tocados assim. Né? E a imitação disso, já no alaúde de 6 ordens, é a figueta, que eles chamam de polegar para dentro. Então o polegar e o indicador fazem uma dobradinha para acelerar, em vez de fazer
como a gente faz com o violão hoje, tu faz uma sequência rápida de polegar, indicador, e eventualmente bota o médio. Né? Então isso é técnica bem de alaúde renascentista. Seguinte. E aí tu chega no alaúde barroco, não tem como fazer figueta, porque se aquele polegar descer lá para dentro da mão, ele vai ficar preso, não vai tocar os baixos. Então já é uma técnica mais aproximada do violão. Então se alguém disser assim, eu toco violão, queria começar a tocar alaúde, qual é o instrumento mais parecido? É o alaúde barroco. Né? Só que aí ele tem uma afinação diferente, não vai conseguir fazer essa emulação no violão. Né? Próximo. Bom, esses links para começar aqui, isso aí vocês têm à disposição, não vou me estender nessa parte aqui. Eu queria que vocês ouvissem um pouco esses sons antigos aí, tocados por gente moderna agora. Esses sites todos têm... Eu levei muito tempo nessa peregrinação para garimpar tudo, tá? Então, quem gostou, quem se interessou, tá lá no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, né? É só pegar. Seguinte. São alguns autores dos períodos, né? Próximo. Os compositores barrocos aí, né? Cada país tem os seus expoentes, né? E fontes históricas, né? A gente toca música de manuscritos lá de 1600 e pouco. É um barato. Seguinte. E sites onde você pode baixar eles, de graça. Né? Próximo. Agora vamos ver se funciona aqui a caixinha de som. Então assim, quando a gente ouve uma música pela primeira vez, que a gente não está acostumado, se ela for totalmente estranha para ti, é como tu ouvir uma língua estrangeira, tu não vai conseguir reproduzir nada, nem a melodia, nada. Se alguém te perguntar, eu ouvi uma música, mas não me lembro dela, entendeu? Dificilmente tu vai dizer que gostou. Sorry. Ele não me obedece, Ricardo. Mas tá bonito. Obrigado. Qual é o que tá tocando aqui? Primeiro. É o primeiro, tá. Quer que eu tire? Podia baixar um pouquinho o volume só. Você baixa aí? Não, ela... Isso é um instrumento de 14 cordas que vocês estão ouvindo tocar em solo, tá? É uma teorba. A teorba, como eu disse, tá legal. A teorba era usada para fazer baixo contínuo em óperas ou para acompanhar o canto, porque ela é muito boa como violão para acompanhar o canto. Né? Mas os franceses aproveitaram melhor a teorba nesse sentido do que os italianos, porque fizeram composições solo para a teorba. Né? Aqui vocês estão ouvindo uma peça do Roberto de Vizier, que é um dos compositores que eu coloquei ali, né? Baseada no Couperin, que é outro compositor do período barroco, que é mais para cravo. Né? Clica na próxima, vamos ver aqui um outro pedacinho. Então, a música barroca francesa, ela é muito enfeitada, ela tem como características uma ornamentação assim, muito cheia de regras, tá? Hoje eu estava fazendo aula de teorba com o meu professor e é uma peça nova, né, que eu estava tocando e ele lá em São Paulo, né, ele não é daqui, né, via Skype, né, e aí eu toquei uma nota que me pareceu que tinha soado bem, mas eu errei a corda, eu toquei uma corda abaixo da corda que eu deveria tocar, né, e ele percebeu, não, essa nota não está aí, não está certa, mas como, ficou bonito tudo. Mas isso aí não é característica da resolução dessa passagem no barroco francês. O cara que entende dessas regras, ele consegue identificar até se uma nota está errada mesmo sem estar olhando a tablatura. Dentro da quantidade de regras que eles tinham, tá? Tu imagina assim, quanto mais regra, menos liberdade para criar. Todo mundo acha que o artista tem que ter liberdade para criar. Né?
As professoras da Cris no Instituto de Belas Artes diziam assim, não, porque tu tem que pegar e jogar a tinta no papel, como ficou e tal, é liberdade total, né? Isso aí me lembra as bolinhas que tu agita. Tu pode sacudir quanto quiser, elas não vão se separar de novo, entende? Tu não vai ter uma coisa ordenada novamente. E a arte pressupõe uma certa ordenação, né? Foi uma agora, né? Essa é a terceira. Aquela terceira. Isso é a segunda, eu acho. Ai, meu Deus, eu apertei na terceira. Bom, enfim. Essa terminação daquela frase anterior, isso é tipicamente barroco. Assim. Ele coloca uma colcheia e depois uma semicolcheia. Essa semicolcheia, que é a última notinha do compasso anterior, ela quase que pertence ao compasso seguinte, assim. Tem que ser tocada assim no último momento, assim, para dar certo, né? É tipicamente barroco isso aí. Tenta parar essa, vamos botar uma renascentista agora, pra você ver, completamente diferente. O Paul Odette aqui, no próximo slide a gente pode pegar. Vamos ter sorte dessa vez. Vamos lá. Estranho. Tenta pegar o The Frog Galliard. Tá. Do Down. Então, isso é um instrumento de 6 órgãos que pode tocar isso aí, tipo esse aqui que eu trouxe, né? Eventualmente um baixo adicional, um sétimo ali que vai tocar um ré, um fá, né? Essa música serve para acompanhar o canto, aquela música que eu te mandei, né? E a música renascentista tem uma característica especial que é a polifonia. Ela conduz 3 vozes ao mesmo tempo no instrumento, às vezes, né? E elas podem ser discernidas. Depois que tu tem um ouvido já treinado, assim, tu consegue imaginar cada uma separadamente, né? Na música para o canto, que foi composta nesse período, né? Alguns compositores chegaram a fazer polifonias de 30, 40 vozes, né? Chegou um ponto que o Vaticano proibiu as polifonias porque não se entendia mais o que eles estavam dizendo. Sim, né? como uma bagunça. Então, assim, a música renascentista, tipicamente da alaúde, ela apresenta um tema original, né? E a partir daí ela faz diminuições do tema, ou seja, em cada compasso ela acrescenta umas notinhas a mais. E ela vai ficando mais rapidinha, mais difícil, né? Chegou um ponto de um tratado de alaúde renascentista dizer pro aluno, o professor, é um formato de diálogo, tá? Então, assim, primeiro você vê qual é a parte mais veloz da música e veja qual é a velocidade que você pode fazer ela. A partir daí você proporcionalmente vai tocar o resto, para não fazer feio na frente dos seus amigos, né? Porque se você já começou ela rápido, com o andamento rápido, quando chegar naquela parte, você vai se atrapalhar todo, não vai dar certo. Então, as diminuições são típicas desse período renascentista, né? O período barroco não tem essa característica composicional. Ele faz experimentações com dissonâncias, ele joga com... Isso é uma polifonia renascentista, que é maravilhosa. Não tem os 40 vozes. Aí isso aí é de... Não confunda a linha eterna. Te domine speravi. Mas o que eu estava dizendo, a música barroca, ela já tem a característica de tentar mexer com os sentimentos do ouvinte. Então, eles tinham, de acordo com a tonalidade que a música era composta, eles sabiam que aquela tonalidade era mais
entusiástica ou era mais melancólica, sabe? Ela tinha essas flutuações e às vezes dentro da própria música, não, porque fazia uma modulação para uma outra tonalidade no meio da música. Sim, quando vai, por exemplo, assim, até a gente chama os afetos barrocos, né? a paixão do Senhor é Scarlatti, quando troca a voz, quem vai começa um novo tom, quem começa é Theorban. Ah, então. Assim, Tu vai ouvir um antes grave, do cantor entrar, tu vai ouvir um grave da Theorban. Theorban, e aí o cantor trocando o tom exatamente, da anterior. porque aí ele vai conseguir afinar o cantor, né? Tu consegue tocar o alaúde barroco do final, a chacona, aquela? Vamos tentar. Tenta clicar primeiro em cima dele. Qual que era? É a chacone do Silvius Leopold Weiss. Eu tenho ela, mas com flautas e outras coisas. Com flauta e alaúde barroco. Vamos tentar. Eu dobrei quase. Meu celular é possível botar no Spotify. Isso é só a parte da flauta, né? Eu tava estudando. Tu tá estudando? Legal. Eu vou começar a pegar ela de novo agora. Porque Não. eu tô só estudando Weiss agora no alaúde barroco. Michael Cardan. Michael Cardan. Quem tá tocando? Só que eu não achei partitura de ouvido. A chacone é um tipo de Que é aquele De- que eu de dança, não é dança, de composição barroca, que ela se baseia, sempre vocês ouvir assim, vocês vão ouvir 4, em cada compasso tá? 4 baixos descendentes, né? Ele vem ficando cada vez mais grave, né? E em cima disso vai se compondo uma harmonia. E sempre vai repetir aqueles 4 baixos ao longo de toda a música. Né? Aí no caso ele vai modificando o ritmo da voz de cima, né? Mas os baixos vão ser sempre a mesma coisa. Agora tá. É essa aí. Essa é a música original que tinha. Essa é a chacone do Weiss, é a última vez. A flauta vai duelando aqui com Mais dialogada essa aqui, é. cara. Ela era só um solo de flauta. Esse compositor foi o músico talvez mais bem pago vivo da história. Que ele era, assim, descendente da corte europeia. Assim. Ganhava muito bem, assim, porque era um cara espetacular. Assim. Ele era um alaudista virtuoso e compunha o alaúde, que era o instrumento orgânico dele, assim, a extensão da mão do cara. Se tu pegar, por exemplo, uma música do Bach, vai tocar no alaúde, ela não foi concebida para o alaúde, ela foi concebida para o cravo, uma coisa diferente, né? Então ela se torna mais difícil, assim, de tocar. Então, Weiss, hoje eu fiz uma experiência, meu professor, eu tive 2 aulas de manhã, cada uma de um instrumento e cada uma com um professor diferente, né? E quando terminou a primeira aula, chegou a música que eu ia tocar hoje do segundo, um outro instrumento. E tinha um espaço de meia hora. E era uma música do Weiss, né? E eu consegui tocar, claro, tropegamente, assim, mas em geral tu não consegue nenhuma primeira leitura em meia hora, assim, né? Sinal que o compositor, ele sabia facilitar a vida de quem ia tocar. Executar. Né? Quando a música é composta por próprio aquele instrumento mesmo. Né? Isso eu escuto, eu imagino uma trilha sonora de um filme assim, muito bacana, né? que vai te fazer chorar, vai te fazer rir, vai ter várias modulações nos teus afetos, né? Então é a história dos afetos barrocos. Essa tonalidade que ela é composta era considerada a tonalidade mais maravilhosa e espetacular do alaúde barroco, né? Que é o sol menor. Né?
outra história dessa música é o seguinte, quando eu fui fazer o curso lá na Inglaterra, a cidadezinha, uma cidade do interior, né? Não estava em Londres. E aí eu e a Cris no parque da cidade e vemos alguém carregando uma caixa de alaúde. Só pode estar indo lá pro curso. Não vai ter mais ninguém aqui nessa cidade que toca alaúde, né? É alguém que está construindo e vai para lá. E aí ele se sentou num banco lá da praça e começou a tocar essa música, né? E aí eu disse, pô, mas preciso aprender a tocar isso. Primeiro preciso terminar de construir esse instrumento, que o meu estava em construção na época. E aí depois vamos ter que tocar isso aí. Tô até hoje tentando aprender. 4 anos depois. Não é fácil. Vontade de aprender a tocar flauta daí pra tocar junto. Eu acho que periga eu conseguir tocar na flauta. Não, tô exagerando, flauta é difícil também. Flauta é difícil, tem que controlar toda aquela questão da respiração. E essa flauta alta, né? A digitação dela é muito boa. Lá de primeira. Então isso aqui é Renascença, tá? Espanhol. E ela tem letra, se a Graça quiser cantar. Tá, toca primeiro um pedaço pra depois eu entender o que eu tenho que cantar. E repete a segunda parte. E repete toda ela. Mas é fácil de cantar mesmo. É fácil, né? E a poesia disso aí é lindíssima, né? É um negócio que ele tá dizendo, ai, minha linda amiga que a morte levou. Pá, é um negócio... Tá de novo. Eles querem que eu cante. Vamos ver se conseguimos aqui. Eu tô na outra letra. Levanta-me, madre, nas calmas verdes, pra buscar meu amor. Fui por los campos verdes, pra buscar meu amor.
Dá Bonita, pra né? tocar essa, sim. Viu? Essa a gente Essa pode é tocar bem junto. facinho. Renascença inglesa. Alguém já ouviu falar de uma música muito desconhecida? Greensleeves? Bem desconhecida. A famosa What Child Is This? É isso aí, What Child Is This? Alguém sabe cantar em português? Opa, ficou errado. Aqui. Tem letra em inglês isso aí? Tinha originalmente. Pois é. Achei uma letra, não sei se vai ser. Possivelmente escrita por Henrique VIII, por isso que tem essa letra. A letra é meio. É? Alas, my love, you do me wrong to cast me out these colors just leave. É? For I have loved you well and long delight in your company. É, eu acho que a melodia assim, é o infante que no regaço da mãe tranquilo dormia, a quem os anjos no claro espaço saúdam com doce harmonia. Essa aí em português. Eu acho que fica mais. É melhor. É, né? É mais adequado pro centro. Ai, ai. Renascença italiana, mas com tablatura francesa para eu poder tocar. Ah, bom. Essa música é do início da Renascença. Juan Ambrosio Dalza tá lá na lista dos compositores que eu sugeri para vocês ouvirem. Então ela começa assim meio hipnótica. Tu pode repetir o primeiro compasso quantas vezes quiser. Podemos repetir. Nervoso. Você quer?